Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: Romanos prendem Paulo e Silas. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e apresentando-o aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando o costume que a nós não é lícito acatar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou e os registrados, rasgando-lhe as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jovens na prisão, colocaram na prisão, recomendando ao cárcere que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, eles os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés e as mãos. Amém, né? Aqui vamos continuar com a história de Paulo. E agora Paulo e Silas, e juntamente com Paulo e Silas aqui, que estava ali a levar a palavra do Senhor àquela cidade. E havia ali esta jovem, né, que toda vez que Paulo chegava lá, esta jovem falava que Paulo era o servo do Senhor, que veio transmitir a palavra do Senhor, né? Só que Paulo ali, ao perceber que aquela jovem toda vez falava a mesma coisa, ele a repreende em nome de Jesus, manda o demônio que está nela ir embora. Então seus proprietários, porque essa jovem era uma escrava e ela era adivinha, então seus proprietários agora, sem ter lucro algum, eles ficam com raiva de Paulo e Silas e assim, achando que eles são judeus, manda prendê-los e açoitá-los. Então aqui, Paulo e Silas presos, são açoitados, né? Eles primeiro ali batem nele, né? E depois manda os açoitá-lo, porque eles levam ali aos magistrados, aos policiais da cidade, né? E manda ser preso. E a multidão que está com eles, né? Acaba que ataca eles também, né? Mas ali, o desfecho dessa história é muito lindo, porque quando Paulo vai para a prisão aqui, eles mandam ali que os vigia da prisão vigiasse eles e amarrasse os pés e as mãos. E eles ali agora amarrados, pés e mãos, presos por uma culpa que eles não cometeu, né? Porque eles apenas repreendeu aquele demônio que estava naquela menina, né? Então, nós vamos continuar com o desfecho dessa história amanhã, mas para honra e glória do nome do Senhor, né? Porque muitas vezes o Senhor não vai nos livrar dos tempos ruins, mas Ele vai estar conosco em todos eles para edificar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, né? Porque continuaremos amanhã com esse desfecho dessa história maravilhosa, né? Que é a história de Paulo. Aqui, Paulo foi preso, açoitado, espancado e açoitado, né? Mas o que o Senhor vai fazer é muito lindo. Então vamos continuar no dia de amanhã, continuaremos com mais um episódio, né, dessa história maravilhosa. Para honra e glória do nome do Senhor. Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.